Hello people! No vídeo de hoje nós vamos aprender inglês com mapas mentais. E o tema de hoje é o Present Perfect Simple, ou seja, o presente perfeito simples. Esse é um tema que geralmente os alunos têm bastante dificuldade. Então eu vou tentar te ensinar de uma vez por todas e estudando com mapas mentais, e você vai perceber que é algo bem mais atrativo e dinâmico. Sem delongas, vamos para a tela. Então, direto para a tela, a gente vai trabalhar a forma afirmativa apenas. Porém, o mapa ele é estruturado com os usos, ou seja, que tipo de ações ou situações que esse tempo verbal acontece. Também tem a estrutura da forma afirmativa, negativa, interrogativa e geralmente finaliza com expressões ou advérbios de frequência que esse tempo verbal exige. Como a gente está trabalhando gramática, né, a gramática ela traz uma estrutura lógica a ser seguida e nesse tempo verbal não é diferente. Lembrando que se você quer adquirir os mapas dos tempos verbais, apenas dos tempos verbais, tem link na descrição. Então vamos para a aula. O Present Perfect ele acontece em mais de um tipo de uso ou de caso. A gente vai ter 4 aqui, tá? Então esse mapa aqui, essa primeira página é sobre os usos. Bem, o primeiro uso, a primeira possibilidade é em ações que aconteceram em um tempo indefinido no passado. Então, apesar de ter o nome presente perfeito, né, simples, a ação ela já aconteceu. Só que eu não sei dizer quando. Daqui a pouco a gente exemplifica para ficar mais claro. 2. Ações que aconteceram no passado e se estendem até o presente. Ou seja, a minha ação, ela começou em um ponto do meu passado e até agora ela ainda acontece. Por exemplo, eu vou falar que eu estudo inglês desde 2005 e eu continuo estudando inglês. Então, essa ação começou lá em 2005 e continua até hoje, se eu continuo estudando inglês, claro, né? Mas também vamos exemplificar mais na frente para que você perceba essa diferença. Terceira opção, terceiro uso. Ações que aconteceram várias vezes no passado. Então, é uma situação que vem se repetindo. E 4, ações que aconteceram durante um determinado período no passado. Então vejam que aqui a palavra passado ela se repete várias vezes, mas um ponto importante é você perceber que geralmente é um passado indeterminado, porque quando eu tenho um passado determinado, quando eu sei exatamente quando essa ação aconteceu, geralmente vira outro tempo verbal. E também é claro que para virar o tempo verbal, geralmente a ação tem que estar concluída, porque a gente está falando de passado. Quando a gente fala em passado, a gente se remete, né? A nossa mente traz que é algo que começou e já finalizou, tá? Então, vamos lá para exemplificar e ficar mais claro. Então, na ação número 1, por exemplo, a gente tem I have studied English recently. Então, a pessoa tem estudado inglês recentemente. É uma ação que aconteceu em um tempo indefinido. Esse recentemente não determina para mim quando é esse passado, né? E também é passado porque já vem acontecendo. Percebe? 2. Paul has worked here since 2020. O Paulo tem trabalhado aqui desde 2020. Então, ele começou a trabalhar aqui em 2020 e ele continua trabalhando aqui em 2023. Uma ação que começou lá no passado e se estende até o presente. Number 3. Julia has visited Paris many times. Então, a Júlia visita Paris muitas vezes, tem visitado Paris muitas vezes. Ou seja, isso é uma ação que vem
né, se repetindo várias vezes no passado. É algo comum de acontecer. E number 4, she has lived in Canada for 3 years. Ela tem morado, ela tem vivido no Canadá por 3 anos. Então, eu tenho aqui o ano, a quantidade de tempo que isso vem acontecendo, ok? E eu não posso dizer que é um passado simples, por exemplo, porque a ação não está finalizada. Então, faz 3 anos que ela tem morado no Canadá. Ela começou lá há 3 anos e continua também ainda morando. Só que a diferença aqui do outro caso é que eu especifico quanto tempo tem, né, que ela vem acontecendo essa ação. Let's go! Forma afirmativa. Bom, então a nossa estrutura da forma afirmativa, a gente vai trabalhar primeiro com o sujeito, né? Em inglês, dificilmente, né? Porque sempre, não dá para dizer sempre, porque gramática sempre tem alguma exceção. Então, para não pecar pela palavra dita, né? Raramente você vai encontrar um sujeito oculto, né? Você sempre acha lá um pronome no início da oração, remetendo ali a algum sujeito. Então, eu vou ter o sujeito. Esse sujeito pode ser um nome próprio e pode ser um pronome pessoal. Se você tem dificuldade nos pronomes pessoais, o que eles significam, I, you, we, they, he, she, it, você precisa voltar e aprender, tá bom? Para fazer mais sentido ainda. Então, você vai usar aí um sujeito. De acordo com esse sujeito, a gente vai trabalhar aí com um verbo auxiliar, que vai ser o verbo to have. Como o verbo to have é um verbo irregular, ele vai variar. Então, a gente vai usar has quando o sujeito for he, she ou it, e have quando o sujeito for I, you, we ou they. Importante, nem sempre o sujeito é um pronome, mas, por exemplo, vamos dizer que eu tenha um nome Susan, e eu sei que Susan é um nome feminino no singular. Eu faço uma troca mental. Se eu fosse substituir Susan por um pronome, seria qual? Seria she, que é ela. Então, para she eu uso has. Percebe como é importante você saber o que significa cada pronome pessoal? Depois, a gente vai ter que conjugar o nosso verbo principal no past participle, que é o passado particípio do verbo. Como assim verbo principal? O verbo principal da oração, da frase, da sentença, é aquele que traz ação. Correr, brincar, andar, pular, dormir, estudar, falar e por aí vai. Esse é o verbo principal, tá? E a gente vai conjugá-lo no passado particípio. O que é o passado particípio do meu verbo? Aqui a gente vai ter duas situações. Eu vou precisar reconhecer se o meu verbo é regular ou irregular. E em inglês não existe uma definição clara para que você encaixe naquela lógicazinha e diga, esse verbo é regular, esse verbo é irregular. Isso não existe. Como é que você vai aprendendo? Você vai aprendendo, você vai adquirindo, né? É questão de aquisição. E aí você vai adquirindo desde lá quando você aprende, por exemplo, o passado simples, que é a primeira vez que você vê os verbos irregulares. E aqui a gente vai trabalhar a terceira coluna da tabela dos verbos irregulares. Então você precisa de uma tabela de verbos irregulares. Também é só procurar por aí pela internet que você encontra tranquilamente. Bom, mas aí voltando, se o meu verbo for regular, eu vou adicionar ed a ele. Essa é a mesma regra, se você já sabe o passado simples, você vai lembrar. Eu adiciono ed também no passado simples quando o meu verbo é regular. Isso mesmo, então vai seguir a mesma lógica de adicionar ed.
Por que tem esse asterisco aqui? Porque se eu estou adicionando algo a uma palavra, ao meu verbo, não é todas as palavras que eu vou simplesmente adicionar o ed. Alguns casos vai precisar ter alguma exceção. Por exemplo, se o meu verbo já termina em E, eu só adiciono D. E tem algumas outras ressalvas que a gente vê depois. Se o meu verbo é irregular, eu preciso ir para a terceira coluna da tabela dos verbos irregulares e aprender, adquirir, memorizar como é que se escreve aquele verbo. E à medida que eu vou praticando, fazendo exercício, isso vai ficando internalizado na nossa mente, ok? Então vamos lá. Por exemplo, I have studied English recently. Peguei os mesmos exemplos lá das frases anteriores, né, do mapa anterior. Então, para o sujeito I, eu vou usar have. Lembra aqui da estrutura. Depois do have, eu vou pegar meu verbo principal e conjugar no passado particípio. Como study é um verbo regular, eu precisei adicionar o ed. Nesse caso, vocês estão vendo aqui que o ed também tem um i na mesma cor. Isso é uma regra de lá, uma exceção, né? De que quando eu vou adicionar ed a um verbo que termina em y, que a gente sabe que study termina em y, vou colocar aqui na tela, study, no infinitivo. E quando o meu verbo termina em y e antes do y vem uma consoante, precede uma consoante, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir esse y por i e só depois adicionar o ed. Então é por isso que aí está um ed, ok? Isso é um verbo regular. E todo o resto aqui é complemento. Segundo exemplo, Paul has worked here since 2020. Então, Paulo tem trabalhado aqui. Mesma frase também de lá do outro slide, não, só quero falar slide, ó. Do outro mapa. Mas aí o que acontece? Mesma lógica, eu vou olhar aqui o meu sujeito é Paul, é terceira pessoa do singular, eu uso então o has como verbo auxiliar. O meu verbo principal, work, eu adiciono o ed. Aqui, como terminou em K, segue a regra geral que é adicionar ed. Todo o resto é complemento. Próximo exemplo. She has lived in Canada for 3 years. Então, mesma lógica. She, eu vou concordar o auxiliar has, lived. O live já termina em E, então eu adicionei apenas D aqui. Lived. E todo o resto é complemento. They have visited Paris many times. Como aqui o meu sujeito é they significa eles ou elas, então eu vou usar have. Verbo visit é regular, foi adicionado ed também, e todo o resto é complemento. Próximo. Kate has written a new book lately. Então, a Kate tem escrito um livro ultimamente. Então, para Kate eu uso has, né, terceira pessoa do singular. She, se eu fosse substituir o Kate por um pronome. Write é um verbo irregular. Então, quando a gente vai lá na tabela dos verbos irregulares e olha como é o passado particípio de write, a gente vai ver que se escreve written, ok? Para isso, eu preciso de uma tabela dos verbos irregulares, tá? No finalzinho, eu vou explicar como usar a tabela também, né? Pode ser que tenha alguém aqui que não saiba. E aqui tem uma observação, né? Que a questão do ed que eu já falei, que aí precisa voltar no mapa, porque quando você adquire o mapa, os assuntos estão em ordem, então em sequência. E aí você poderia ir para um mapa de simple past, né, do passado simples, e relembrar esses acréscimos do ed
já que funciona da mesma maneira. Aqui já é a forma negativa e interrogativa e os advérbios, mas a gente não vai adentrar nessa parte agora. Então, por hoje, a nossa aula é isso. Qualquer dúvida, qualquer tema que vocês queiram que eu faça um vídeo para a próxima vez, deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir para ajudar, né, no meu trabalho, que esse vídeo chegue para mais pessoas. Então dá um like e compartilha para aquele amigo ou aquela amiga que está aprendendo inglês também. See you!